Eu não isento eles dois, mas eu acho que isso não deveria ser exposto da maneira que foi pelo Felipe Luiz numa coletiva. Pesadíssimas falas do Felipe Luiz. Não foi só técnica, como o Felipe Luiz diz. Eu já falei, quando eu falei foi a parte técnica. Não foi só técnica, foi disciplinar o que o Felipe Luiz falou. Deboche, beirou o ridículo. Ele não falou só de parte técnica. E fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Coração Rubro Negro. E galera, o vídeo de hoje tá sensacional. Vou trazer pra vocês hoje a galera da ESPN, né? O Zinho, Pascoal e companhia, Zé Elias também, né? Falando aí sobre essa treta aí entre Felipe Luiz, Pedro e diretoria, né galera? O Zinho é que vai fazer uma defesa muito enfática. Eu nunca vi o Zinho fazendo uma defesa tão expressiva de alguém como ele fez aqui do Pedro, né? O Zinho defendeu com unhas e dentes aí o Pedro, que explicou o porquê que ele estava, né, aí cabisbaixo e meio desligado dos treinos depois que ele entrou e fez o gol aí da vitória do Flamengo sobre o Fluminense, né? E não deixe de ver o vídeo até o final porque tá muito bom o vídeo de hoje, galera, tá certo? Vou trazer essa galera aí, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ative o sino da notificação também. E também não deixe de hypar o vídeo aí, porque assim você nos ajuda muito na divulgação do nosso canal, tá bom? E bora pro vídeo de hoje, dá os créditos aqui pro canal da ESPN, galera. Tá ele mais aí nesse meio dessa turbulência toda. Ele deu muitas entrevistas, né? Falou muito de como seria a gestão dele. E se esse episódio aconteceu, né? Porque o Mauro César colocou, né? Ele não deu nome aos bois, mas ele divulgou os prints a partir do momento que o Flamengo negou que a direção havia pensado em se desfazer do Pedro. Certo. Então, assim, é difícil até pra gente ficar falando se é o Boto se não tem a prova, né? Do nome dele. Mas eu acho que, de qualquer maneira, e foi a minha fala inicial, não isentando o Pedro e o Felipe Luiz do acontecido. Até agora o Boto não se pronunciou. Eu não isento eles dois, mas eu acho que isso não deveria ser exposto da maneira que foi pelo Felipe Luiz numa coletiva. Pesadíssimas falas do Felipe Luiz. Não foi só técnica, como o Felipe Luiz diz. Eu já falei, quando eu falei foi a parte técnica. Não foi só técnica, foi disciplinar o que o Felipe Luiz falou. Deboche, beirou o ridículo. Ele não falou só de parte técnica. Foi esse o meu argumento de não concordar da maneira que ele conduziu, Felipe Luiz. Eu acho que ele só vai ao ponto de opção minha, os treinamentos não me dá a certeza que ele está melhor do que eu estou colocando, eu sou o treinador, sou o gestor, e nesse jogo ele não vai, ponto, acabou. Aí ele sobe o tom, subiu o tom, colocou o Pedro numa situação que a opinião pública de 95% foi de massacre ao Pedro. O Pedro foi exposto. Se você pegar todas as comentários de internet, mídias sociais e programas esportivos, 95% foi detonando o Pedro, sem saber a versão do Pedro. Que isso que eu acho que é errado. Você pode ver uma entrevista e uma colocação de um treinador, de uma diretoria, mas você não pode já julgar e condenar um jogador sem saber o que ele está sentindo. Qual é o sentimento dele? O que ele tem que falar sobre isso no dia a dia? E o Pedro foi massacrado. Massacrado. Eu vi muita gente falando, tá certo, é isso mesmo, Felipe Luiz, tem que expor mesmo, tem que falar, para de mimimi, garoto mimimi. Aí começaram a puxar a entrevista de Davi Luiz, que você tem que saber o contexto dessa entrevista. Por que o Davi Luiz deu aquela entrevista? Puxaram que o Dorival também falou. Puxaram até querendo justificar uma agressão do preparador físico. Puxaram só a parte que interessava, né? Não é um absurdo até o final, isso. Né? Vinha à tona uma coisa de um cara que agride uma outra pessoa. Tá vendo? Mas tem que saber por que o cara agrediu. Não tem justificativa. Agredir, dar um tapa na cara de um outro cara. Não existe isso. Perdeu toda a razão. O Pedro não quis
aquecer. Não é isso, não. As pessoas falam sem saber o que é o dia a dia de um clube. É muito fácil você sentar numa mesa ou você pegar isso aqui e ficar escrevendo sem você ter vivido. Você viveu lá dentro de um clube? Você sabe como é que é um dia a dia de um clube? Você sabe como é a gestão de 40 homens? Você não sabe, cara. Aí é muito fácil pegar aqui e detonar o cara. Porque assim, o futebol, cara, traz essa paixão. Você perde, algumas pessoas perdem a razão. Que eu acho que o torcedor é admissível isso. Sim. Não tem problema nenhum. O torcedor é a razão do futebol. Tem todo o direito, né, com a paixão dele, ganhou, tá feliz. Tá... Eu recebo mensagem. Tá criticando hoje, amanhã ganhou o jogo, já mudou, já é o melhor do mundo. Agora, os profissionais, ou da imprensa, ou do clube, tem que ter cuidado com o que fala. E outra, reconhecer que você errou, não tem problema de disciplina ali, mas eu subi um pouco o tom. Eu acho que um pouco da fala do Pedro também é para a declaração do Felipe Luiz, que foi muito forte. E volto a falar, é um cara que acabou de ser jogador, tá tendo essa função de uma gestão, tinha que ter um suporte da direção do clube para ele não se desgastar com isso. Não tinha necessidade. Tem a necessidade, sim. Agora, o Pedro fez o gol, não é por isso que ele tem que ser o titular, não. Ele é o treinador e tem todo o direito no treinamento. O Plata vai voltar? Não sei. Mas o Bruno Henrique vai voltar. Sim. Red Bull Bragantino, quarta-feira em Bragança. Se o Pedro não começar jogando, eu não acho nenhum absurdo, não. Felipe Luiz é o treinador, sabe o que ele quer pro jogo, vai analisar o adversário, em cima dessa análise ele vai montar o que ele acha de melhor, e é a função dele, ele tem todo o direito. O Pedro tem que cumprir, trabalhar, treinar e ir pro jogo. Agora, você ser exposto da maneira que foi publicamente, eu dou razão ao Pedro dele estar abalado, abatido e se sentiu injustiçado. Essa história está perto do fim, Pascoal? Você acha que essa ferida está próxima de ser estancada ou ainda... Quarta-feira ele entra jogando, faz mais um gol e resolve. Entra jogando, porque daí seria um contrassenso também. Se no domingo o cara é a quarta opção, na quarta, por causa de um gol, ele vira a primeira? Mas não é questão de um gol. Mas esse é o problema do treinador. Se a gestão está sendo diferente... Não é questão do gol. Se a gestão está sendo diferente, ele não tem que entrar jogando mesmo, não. Mas tem que entrar o Juninho. A questão é completamente diferente. O Bruno Henrique, né? É você ter um cara que define jogo. O Flamengo tem um cara que define jogo. Um cara que... mas tinha ele antes. Tinha ele antes, mas as declarações, as manifestações, tudo foi equivocado. E você tem toda a razão nisso aí. Está tudo equivocado nisso. Tudo equivocado. Porque assim, o Boto chega no Pedro e fala para ele: Pedro, isso aqui não foi eu, não tenho nada a ver com isso. O Felipe Luiz chega para ele: Pedro, eu passei do limite, desculpa, entendeu? O desculpa é bom você pedir, não é feio, não. Não é o treinador que não fica inferiorizado em pedir desculpa pro jogador, porque pode acontecer, em um momento ou outro você pode errar. Agora, o Pedro entrou, você viu como é que o estádio funcionou? Vocês perceberam o estádio? Cresceu. É exatamente o que eu falei agora. Cresceu. A energia do estádio mudou. Você viu como é que o Pedro se comportou na partida? Ele brigou por todas as bolas. Todas as bolas que ele pegou, ele brigou por ela. Pascoal, o Felipe precisa deixar bem claro também que é o seguinte: o Pedro não vai ficar dando carrinho no lateral, correndo atrás do zagueiro. Não. O Pedro é centroavante, é de ficar dentro da área, de correr ali, de pressionar o jogador. É igual a tatuagem que ele tem no braço. Então, no aí entra uma águia. Aí entra o treinador. Ele entra pra definir, cara. Aí entra o treinador. É isso que nós estamos falando aqui. Entra o treinador para criar sistemas para que a bola possa chegar nele como centroavante, como ele tem. O Léo hoje foi bem demais no gol. Hoje todo mundo está procurando um centroavante. Aí o Flamengo tem e você não cria situações de jogo para ele finalizar. O Flamengo é o time que mais tem jogador para poder jogar ao lado do Pedro. Para favorecer o trabalho do Pedro. Você tem Arrascaeta, você tem pelos lados, você tem jogador, o Jorginho chegando, você tem um monte de coisa. Você centroavante do Flamengo. Entendeu? Poxa, lógico. Funciona bem pelos lados, funciona bem por dentro. Aí precisa ver o entendimento do treinador. Ele prefere um centroavante que faça gols, que vai te incomodar ali, vai incomodar o zagueiro, ou ele prefere o centroavante que perde a bola? Você acha que os zagueiros do Bragantino vão dormir preocupados quando falam assim, vai escalar o Pedro de centroavante? Você acha que os caras vão dormir legal? Você sabe que o cara dentro da área faz gol, cara. O Pedro dentro da área é igual o peixe dentro do aquário. É tum, tum,
tum, tum. É um tubarão chegando, cara. Ele é predador dentro da área. Ele chega ali. Você já escutou esse peixe fazendo? Não, Que seja isso. presta atenção, Zé. Tô tentando. Vai na minha. Então, o cara dentro da área define jogo, cara. E você vai ficar com mimimi, com choramingo, porque bota o cara. O Pedro faz falta pra seleção brasileira. Não é que faz falta pro Flamengo, ele faz falta pra seleção. Tem certeza Muito disso? obrigado, me ajuda demais. Então, porque a gente tem o centroavante do Cruzeiro tá jogando um bolão. Aí o Jorge. Tá um bolão. Um bolão. Mas o Pedro é do ramo futebol. Não é vergonha, não. Chama o cara e conversa com ele, cara. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Ah, porque eu não posso perder o meu posto, aquela... Nada. Você vai lá e o Felipe Luiz... Olha, gente, eu conheço o Felipe Luiz desde muito pequeno. E eu sei que ele é capaz disso. É uma questão que precisa ser resolvida. E o Saúl? O Boto tem que virar público, não só explicar com ele. Tem que virar público e dar uma satisfação, porque só tem ele de diretor. Qual é o outro diretor do futebol do Ele é Flamengo? o diretor do tapa-vazamento, né? Mas qual é o diretor? Ele é o cara. Ele é o cara, ele que tem que virar Quem, público Pascoal? e conversar. Saúl. Me interessa. Me interessa. Jogador que já viveu o seu auge, né? Apesar de não ser velho, tem 30 anos, mas já estava naquela fase de ser emprestado, foi emprestado por Chelsea, foi emprestado por Sevilha, no Atlético de Madrid atuou em diversas posições, ele é bem versátil, joga de volante, de meia esquerda, meia central, pode Eu ajudar. acho que ele é um jogador que pode fazer a função do Gerson, né? Porque o De La Cruz eu não sei, o De La Cruz está numa, sabe, tem um momento na carreira do jogador que ele se machuca muito, e o De La Cruz foi se machucar muito no Flamengo, no River ele não se machucava, está se machucando muito no Flamengo. Eu acho que esse é um cara que pode entrar e dar esse tom, ele com o Jorginho ali na composição de meio, não sei qual vai ser o volante, o Alan voltou a jogar bem. Jogaram junto, né? Também, ele e o Jorginho. E jogou com o Felipe Luiz também, no Atlético. Jogou com o Felipe Luiz. Ele eu acho bom jogador. É um jogador que não é só um marcador, é um jogador que tem muitas opções ofensivas. Ele é até mais ofensivo do que propriamente o marcador. Mais segundo, terceiro volante. Dá para jogar com o Jorginho ali. Dá para jogar uma trinca de volantes que o Flamengo tinha. Dá para ser recomposta com o Saúl. Eu me interessa. Esse eu tô querendo. Esse eu tô querendo. Porque o Palmeiras perdeu Curioso, o dois Rios. jogadores pro setor de meio campo, né? O Palmeiras perdeu o Rios. Não é que ele seja igual ao Rios, mas é um jogador que chega tão bem na frente quanto o Rios, finaliza tão bem quanto o Rios. Carrascal e Saúl, será que serão... Carrascal é meia. Mas assim, dois jogadores pro setor e meio campo. Mas o Carrascal é mais para a função do debochado, né? O Carrascal é mais meia pro debochado. Não vão trazer um centroavante, será? Para quem? Pro Mengão? Com o Pedro jogando? Não, provocação. Com o Pedro em campo? Pascoalzinho, Puxa vida. muito agradecido. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, galera, é isso aí. Você curtiu a galera da ESPN trazendo aí, dando as suas opiniões sobre essa treta aí do Pedro com o Felipe Luiz e também com a diretoria do Flamengo, né? Trazendo aqui o Zinho aqui, como falei antes, trazendo aqui sua defesa muito enfática do Pedro, né? A favor do Pedro, dando ali umas cutucadas em alguns jornalistas aí, né? Que defenderam muito aí a atitude do Felipe Luiz. E, galera, na minha opinião, o Felipe Luiz pegou um pouco pesado com o Pedro, cara. Pesado ele ter feito o que fez, não querer treinar com a intensidade necessária. Sei lá, ter feito corpo mole no treino, eu acho que ele pegou pesado com o Pedro na coletiva, né? Pegou pesado mesmo. Mas só que hoje, né, galera, o Felipe já disse que ele não quer mais tocar nesse assunto, o Pedro também disse que não quer mais tocar. Eu espero que eles tenham lavado a roupa suja deles lá no Flamengo e não se toque mais nesse assunto aí, né? Estejam em paz os dois. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva aí, deixe seu like no vídeo, ative o sininho da notificação, compartilhe o vídeo com a Nação Rubro-Negra também. E não se esqueça de hypar o vídeo, galera, porque assim você nos ajuda a bater as nossas metas, né? Estou aí com a meta de chegar aí a 6 mil inscritos, tá bom? Então nos ajude aí, fazendo tudo aí que eu mencionei antes. E até o nosso próximo vídeo com mais notícias do Mengão.